olhar de amor. Esse é o olhar de Jesus para Maria, Marta e Lázaro, texto do Evangelho desse fim de semana. Seja bem-vindo para refletir sobre esse assunto no culto de hoje. Que Deus abençoe, que seja um momento especial para cada um de nós. Convido você a aceitar o olhar de Deus por você, que é o olhar que te convida para a confissão, o arrependimento e para o recebimento do perdão. Esse é o olhar de Deus para nós hoje. Vamos ao altar do Senhor? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celeste, muito obrigado pela Tua presença entre nós, pelo Teu olhar de amor por cada um de nós, pela Tua mão que repousa sobre nós, pelo Teu rosto que permanece levantado sobre nós, para que tenhamos segurança, para que tenhamos orientação e luz em nosso andar. Ó Deus, nós buscamos a Tua presença neste momento, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes. Pedimos a Deus a Tua graça e o Teu amor e a conquista de Cristo por nós lá na cruz e também na Sua ressurreição, o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação. Concede-nos, por graça, amor e bondade, pois não merecemos nada disso, mas sabemos que pelo Teu amor, Tu entregarás a cada um de nós esta bênção especial nesse dia de culto. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido, para você que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e para você que deseja corrigir a sua vida com o auxílio do Espírito Santo, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com a leitura do texto bíblico do dia de hoje. A primeira leitura é a leitura do livro de Salmos. O salmo de hoje é o número 130, que diz assim: Ó Senhor Deus, eu te chamei quando eu estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Está Jesus contigo e onde fores te seguir. És o meu fiel amigo, só a ti irei servir. És o autor da minha vida, de minha alma benfeitor. Toda a força vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor? Sei que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até ao fim.
Sou por ti acompanhado na alegria e no amargor. Quero estar, pois, ao teu lado para sempre, ó bom Senhor. Eu espero o teu chamado a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. Seguimos agora no compartilhar da palavra da epístola de hoje, que é de Romanos, capítulo 8, versículo 1 até 11, onde nós lemos o seguinte: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer por causa da natureza humana que era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isto para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Esta é a palavra da epístola de hoje. Senhor serão renovados, Ele aumentará o vigor aos debilitados, como águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão os que esperam no Senhor, serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados, como águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Chegamos agora com o Evangelho de hoje, que nós encontramos registrado no Evangelho de João, capítulo 11, que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Diz assim a palavra de Deus:
Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles não pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Aí pulamos agora o texto para o versículo 38, que trata da ressurreição do Lázaro. Jesus ficou outra vez muito comovido e foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: então, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Essa é a palavra, então, do Evangelho de hoje. Agora nós seguimos com a confissão da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, nós vamos abrir então o texto de hoje do Evangelho. Vamos ficar mais em torno desse texto no dia de hoje. E como tema, a gente pode adotar o pensamento um olhar de amor, que na verdade foi este o olhar de Cristo para com esta família que está envolvida aí nessa história do Evangelho. Na verdade, o Evangelho traz a história de todos nós, ou seja, todos morremos. Lázaro também morreu. Esse é o fim da humanidade. Poucas coisas nós podemos ter certeza na vida. Uma delas é essa: morremos, todos. Então, a família de Marta, Maria e Lázaro,
estão agora envolvidas, por um sofrimento muito grande. Lázaro se foi. Como disse a mensagem que foi mandada por Marta para Jesus, o seu amigo está muito doente. Eles eram muito amigos de Jesus, eles eram muito íntimos de Jesus. Maria tinha uma presença muito marcante na vida de Jesus. Ela foi aquela que lavou os pés de Jesus com perfume e secou com seus próprios cabelos, como disse o texto do Evangelho de hoje. Então havia intimidade, havia conexão, havia entendimento, havia boa relação entre essa família e Jesus. Tanto que o recado foi assim: o seu amigo querido está doente. Era mais do que uma relação comum, era uma relação de amizade muito especial que tinha lá. Mandou o aviso. Marta mandou o aviso. Olha que interessante, aí começa o nosso aprendizado com este Evangelho. Quando nós estamos com problemas dentro da nossa família, nós podemos mandar avisos para Jesus. Foi o que Marta fez. Mandou um recado. Jesus não estava ali, mas ela fez com que o recado chegasse até lá. E aí, o que será que da nossa vida nós precisamos avisar a Deus? O que será das coisas com as quais nós temos que lidar, nós precisamos mandar aviso para Deus? O que será que Deus sabe da nossa vida? Porque nós avisamos Ele do que está acontecendo. Você tem o hábito de avisar a Deus sobre seus medos, suas angústias, suas tristezas, seus conflitos, suas alegrias, suas conquistas, suas vitórias? Avisa, comunica a Deus das satisfações e das dificuldades. Quantas vezes você manda avisos para Deus? Quantas vezes você se comunica com Deus para que Ele saiba em que pé está a tua vida, a tua caminhada? Manda avisos logo ou espera as coisas piorarem e só manda no último caso o aviso, depois que já está meio quase perdida a causa, aí se lembra de Deus e manda o aviso para Deus? Como é que é? É logo ou é depois que a coisa está difícil? Marta teve uma ação muito prudente. Ela mandou o aviso enquanto o irmão estava doente. Tanto que depois que morreu, ela não mandou mais aviso. Jesus veio lá e ficou sabendo que o Lázaro tinha morrido, mas o aviso foi antes. O aviso foi um aviso de precaução. Aviso que chega cedo, antes que o mal cresça, antes que a dificuldade aumente. Então, quando nós percebemos que temos algumas coisas que estão em níveis de complicação ou de dificuldade, já vamos alinhando e já vamos colocando na mão de Deus, já vamos avisando Deus, já vamos colocando diante dele o que está se passando, para que Deus tome conhecimento e tome providências a nosso favor. Não é bom nós represarmos os medos e represarmos as preocupações e as aflições em nós mesmos. Não faz bem para nós, destrói a cada um de nós e muitas vezes acaba piorando as situações. Então, no convite que a gente tem é entregar tudo ao Senhor, confiar nele, na certeza de que o que precisa ser feito, Ele fará. Entrega e confia o teu caminho ao Senhor. Esse é o conselho bíblico. Foi o que Maria fez e Marta também. Entregaram e Jesus recebeu. Jesus recebeu. E veio um posicionamento, uma resposta da parte de Jesus. Não foi a resposta desejada, não foi a resposta esperada, porque Maria e Marta tinham a expectativa, talvez, que Jesus viesse rapidamente para elas, e Jesus demorou-se, ficou mais 2 dias ainda depois que a notícia chegou, e até que viajou foram mais 2 dias, ou seja, chegou lá depois de 4 dias que Lázaro já tinha morrido, já tinha piorado, já tinha morrido, mas Jesus tinha um propósito com isso. Como Deus tem propósitos na vida de cada um de nós que às vezes nós não entendemos. E Jesus falou desse propósito para os discípulos, Ele revelou o propósito. Ele disse para os discípulos lá: o resultado dessa doença não será a morte, mas a revelação da natureza divina do Filho de Deus. Ou seja, atrás dessa morte, dessa aparente derrota, estava a oportunidade de mostrar o poder do Filho de Deus. Foi o que Jesus foi lá fazer.
ao ressuscitar Lázaro. Então, os efeitos às vezes são difíceis de serem assimilados, porque momentaneamente o efeito agora aqui foi de deixa a dor tomar conta. Estava doente, estavam preocupados, vão ter que enfrentar até a morte vai vir e vai tomar conta, vai tirar as esperanças deles. Sofrimento aumentando e Jesus ainda não chega, porque tinha um propósito maior para depois. O resultado disso foi a providência divina, foi o que Jesus disse, tudo isso tem que acontecer. Mas Deus não ia deixar Marta e Maria abandonadas no desespero, porque Deus estava programando uma outra coisa para elas, como Deus programa para a nossa vida também. O fato de Deus demorar para nos atender muitas vezes, não significa que Ele não vai nos atender, talvez Ele vai nos atender melhor do que poderíamos imaginar. E isto é providência divina. E isso foi o que aconteceu lá. Jesus Cristo entra na história e devolve a alegria para aquela família, mas a alegria completa e integral. Não só uma melhora de doença, mas uma vida. Então, hoje nós vivemos situações assim, de angústias, de medos, de preocupações, como elas estavam acontecendo lá na vida de Maria e Marta, a vida comum. A vida delas é a vida nossa, isso é o comum da vida. E a doença traz muito mais ainda medo e preocupação. Dá a impressão agora que essa demora de Jesus está para que aumente a preocupação. E não é verdade. Não era. Não significava descaso da parte de Jesus. Porque diz ali no texto, versículo 5, Jesus amava muito Maria, Marta e seu irmão Lázaro. O amor de Deus não ia permitir que esses filhos ficassem à deriva dos seus próprios sofrimentos. Mas iriam aumentar os sofrimentos, sim. Aumentar a dor. Mas Jesus iria estar do lado para também trazer essa ajuda. Porém, demorou mais 4 dias para ir. Essa demora de Deus nós não compreendemos por quê, mas tudo tem um propósito. Essa demora pode angustiar, pode gerar insegurança, pode abrir espaço para o medo, pode estimular a revolta, pode fomentar a descrença. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para esse tipo de demora e desistem porque acham que Deus não está olhando, porque somos impacientes por natureza. A nossa natureza humana já quer as coisas para já, para agora e não para daqui a pouco. Nós temos ansiedade pelas coisas, nós temos urgência em todas as nossas demandas e não temos muita paciência. E isso só faz com que aumente muitas vezes a nossa intolerância. Quanto mais demora, mais intolerantes ficamos. E é importante baixar agora essa expectativa e colocar-se nas mãos do Senhor. Parece que foi isso que Maria e Marta fizeram. Tanto que quando Jesus chegou lá, não houve uma recepção assim, tipo afrontosa. O que você está fazendo aqui agora que não adianta mais? Por que demorou tanto? O que adianta ficar pedindo para ti? Que tipo de amor você tem pela gente? Por que não se importou com a gente? Poderia vir um despejo para cima de Jesus. Mas não temos registro disso aqui. Temos registro de Jesus chegando, conversando, vendo o choro de Maria, vendo o choro de Marta, entrando nessa história de choro e vemos que Jesus chorou junto com elas, entrou na dor e no sofrimento delas e elas aceitaram essa presença de Jesus e não se revoltaram pelo fato de ele ter demorado. E a Marta, sim, ela mostrou a sua aparente decepção, mas não uma revolta. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. O Senhor chegou tarde. Então, estamos conversando por enquanto, não tem xingação nenhuma. Nós avisamos você, você não atendeu. Nós mandamos notícia, você não mandou resposta. Sentimentos estão aí. Marta fala sobre isso. Maria fala sobre esse sentimento com Deus e isso é permitido. Falar com Deus sobre nossas angústias e também sobre nossas decepções e sobre nossas desilusões. Tudo isso é permitido. Jesus também faz isso quando ele está lá na cruz, quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? Ele fala sobre o sentimento dele. É possível falar. Mas até aqui não há nenhum descaso ou enfrentamento, descrença ou revolta. Há uma conversa civilizada. E isso é muito importante, que a gente mantenha o nível de civilidade na nossa conversa com Deus sobre as coisas que nos angustiam. Essa fala de Maria e Marta é altamente inspiradora para quem estava abatido, abalado pela morte do irmão querido. Havia muita sensatez aqui nesta hora, muita calma, muita ponderação. Lidar com o silêncio de Deus pode ser apavorante. Jesus silenciou
Ele não mandou nenhuma notícia dizendo, eu estou indo, estou chegando, espera aí, daqui a pouco estou indo, daqui a pouco eu apareço. Houve um silêncio. Elas mandaram a notícia e não receberam nada de volta. Isso pode ser apavorante. Foi o que Jesus sentiu lá, Deus meu, por que me desamparaste? Afasta de mim esse cálice, esse silêncio de Deus estava envolvendo Jesus. Sentir-se desamparado pode ser desesperador. Jesus silenciou Marta e Jesus silenciou Maria com a sua presença, para só depois manifestar o seu poder. Ele acolheu Maria, ele acolheu Marta, ele abraçou, ele envolveu, ele chorou junto. Ele se viu envolvido naquela história. Assim é que Deus faz conosco, Ele nos envolve e às vezes permite que a gente chegue a níveis extremos de sensibilidade para que possamos sentir e valorizar o seu abraço e o seu acolhimento. E era isso que Maria e Marta estavam agora experimentando. Jesus se entregou nas mãos do Pai, lá na cruz, mesmo sem ver, mesmo sem sentir a presença do Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e Maria e Marta se entregaram nos braços de Jesus também. Cuida de nós agora. Nós estamos desolados. Vamos aceitar o teu cuidado. E assim como o Pai abraçou aquele Cristo desesperado lá na cruz, Jesus abraça Maria e Marta também no seu desespero. E Jesus abraça você também no seu desespero, e a mim e a todos nós. Nunca ficaremos abandonados. Deus abraçou Jesus e ressuscitou Jesus. Jesus abraçou Maria e Marta e ressuscitou Lázaro. Marta diz lá, eu sei que o Deus eterno lhe dará tudo o que o Senhor pedir para ele. Eu sei disso. Então pede para ressuscitar o Lázaro. E Jesus acolhe essa certeza de fé. E acolhe a Marta e diz, é isso que eu vou fazer. O nome disso chama-se relação de confiança. É da relação de confiança entre nós e Deus que virão os milagres na nossa vida. Se queremos ver milagres, se queremos ver Deus atuando milagrosamente a nosso favor, precisamos ter um relacionamento de confiança com Ele. De avisarmos, de comunicarmos, de nos relacionarmos, de sermos íntimos, de termos linguagem comum para falar com Jesus e com Deus. Da nossa relação de confiança com Deus é que teremos a vida eterna como um presente, que é a bênção maior e o resultado da nossa relação com Deus. O problema tinha crescido. 4 dias, sem retorno. A situação só se complicou. Mesmo assim, Marta confiou em Jesus. Mesmo que já estava cheirando mal, mesmo que já estava passado o tempo da ajuda chegar, humanamente pensando não havia mais como, mas ela não questionou. O desafio de Jesus é, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Foi a pergunta que ele fez para Marta. Então, o que Jesus está buscando? Jesus está buscando a fé da Marta. Você acredita nisso? E a resposta da Marta foi, sim, Senhor, eu acredito nisso. Eu não vou olhar agora para 4 dias de morte, mas vou olhar para o teu poder. Não vou olhar para aquela causa que está perdida, mas vou olhar para a tua força, para a tua proteção, para o teu amor na minha vida. Não vou olhar para todos os amigos que eu pedi, mas vou olhar para a amizade que eu tenho contigo. Não vou olhar tanto para o emprego que eu pedi, mas vou olhar na tua providência divina. Não vou olhar no pai, na mãe, no filho que morreu, mas vou olhar no teu amor cuidando de mim. Esta é a escolha de Marta. Essa pode ser a nossa escolha. Tirarmos os olhos daquilo que nos apavora para colocarmos nossos olhos naquilo que nos consola. E isto mobiliza Jesus. Maria é chamada, Marta vem junto, Maria chora, Jesus chora com ela também, fica comovido e nesta comoção se abraçam, se acolhem. E essa mobilização de Jesus pela dor alheia é altamente inspiradora. Jesus se mobiliza por você e por mim também. Ele vem a nós também. E nós temos este Deus que é um Deus sensível, não é um Deus insensível. O olhar de Deus quer sempre nos alcançar. E quando nós pedimos, o Senhor nos abençoe e nos guarde, é isso que estamos pedindo. Que o Senhor levante sobre nós o seu rosto, e Ele levanta, de fato. E estende sobre nós a sua paz, Ele faz isso de fato. Pedimos isso.
e Deus atua a nosso favor. Esteja atento a nós, é o que nós pedimos para Deus quando pedimos a bênção do Senhor. E Deus se sensibiliza. Se sensibilizou lá por Maria e Marta e registrou essa sensibilização para que nós leiamos e aprendamos que é assim que funciona a nossa relação com Deus também. E Deus acompanha as inquietações e os medos das mulheres lá, como acompanha as nossas também. E Deus acolhe as dores de Maria e Marta, como acolhe as nossas dores também. E aí nós vemos isto no versículo 35, e Jesus chorou. Entrou na história das pessoas. E no versículo 36, as pessoas olham e dizem: vejam como ele amava Lázaro. Está sensibilizado. Jesus também ama a você e a mim. E se sensibiliza pela nossa história. E aí, então, Jesus foi lidar com o problema. E chega lá, como Senhor, poderoso, sobre todas as coisas, e especialmente sobre a morte, e ordena: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Aí está o poder de Jesus. Se ele tem poder sobre a morte, terá poder sobre todas as outras coisas que poderão ameaçar a nossa vida também. Este é o olhar de amor de Deus pela humanidade. Foi prometido, esse olhar foi prometido lá no Éden, para Adão e Eva: eu olharei por vocês, eu mandarei um Salvador por vocês. Mesmo vocês sendo pecadores revoltados como estão, eu olharei para vocês. E seguiu olhando para toda a humanidade, e nós estamos debaixo desse olhar ainda hoje, celebrando agora nesse tempo de Quaresma o olhar especial de Cristo por cada um de nós, que vem para nos resgatar e oferecer perdão, vida e salvação. Só que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Poderá demorar 1, 2, 3, 4 dias para chegar aquela ajuda que eu precisava para agora. Mas eu não vou desistir, porque na mão de Deus estão todas as bênçãos que eu preciso. Então terei paciência e esperarei. Essa é a ideia do nosso Evangelho de hoje. Sigamos confiantes. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena os anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas o ano, coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas, porque em Jesus morreu.
Pois é, meus amigos, agora nós vamos levar o nosso abraço aos nossos amigos e aniversariantes. E aí nós lembramos no dia 22 de março a Ângela Aidam, no dia 23 a Ana Carolina Aidam. E esses são os aniversariantes que nós temos dessa semana. Nós não temos outros durante a semana. Então nós queremos pedir que Deus abençoe vocês aí, meninas, trazendo para vocês alegria, paz, bondade, proteção da parte de Deus em todos os momentos da vida de vocês. Agora nós seguimos orando pelas pessoas que nós temos conhecimento que estão em dificuldades, especialmente vamos lembrando aí o amigo do Vlad e do Wilson, o Jean, que Deus esteja presente lá na vida dele, protegendo ele, que está lidando com câncer agora, que Deus dê forças também para ele, para esse momento. Seguimos orando pelo Marcelo, que tem essa mesma luta, essa mesma batalha. Seguimos orando pela Loiva, que também tem essa mesma luta. E pedimos que Deus multiplique as forças para esses irmãos nessas situações de dificuldade. O amigo do Wagner, lá do trabalho dele também, pedimos que Deus esteja presente e abençoe ele lá. Vamos orando pela Vera, pela Norma, pelo genro da Vera também. Vamos orando pelo Áureo. Enfim, esses são os amigos que nós temos aqui, que nós somos os mais perto, a dona Maria Luísa também, que são as pessoas que nós temos na nossa listinha aqui, que são lembrados. Mas, se tem mais alguém que está numa dificuldade especial, estamos incluindo vocês também aí, pedindo que Deus olhe por vocês com amor e bondade, para que seja possível o seu caminhar. Deus abençoe a todos e acolha a nossa oração nesse momento. Vamos ao altar do Senhor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos,
nos unimos aqui em oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela paz, o amor e a bondade com que Tu visitas a cada um de nós, especialmente os nossos aniversariantes, concedendo-lhes mais um ano de vida. Alegria, saúde, paz, bondade e amor é o que nós pedimos para essas pessoas que completaram mais um ciclo e que assim, iluminados e abençoados por Ti, possam seguir seguros, na certeza de serem sempre por Ti abençoados. Preserva-lhes a saúde, o bem-estar, a segurança, a alegria e a felicidade. E alcança a essas pessoas muitos anos de vida. Também, ó Deus, nós pedimos pelas pessoas que estão em situação de saúde debilitada, pedindo que Tu amorosamente acolhas a cada um de nós e a esses irmãos que estão envolvidos nessas dificuldades tão grandes, nesses sofrimentos tão grandes, que Tu possas acolher a cada um desses que nós mencionamos, também o Ramires e a Silvia, que cada um possa, com a Tua ajuda, com a Tua bênção, ir vencendo dia a dia das suas preocupações, seus medos, suas aflições, e que cada um aprenda a fazer como Maria e Marta, trazer as suas dores para junto de Jesus e deixar isto ao cuidado desse Mestre tão amoroso. E assim possamos conhecer os pequenos e os grandes milagres da nossa vida também. Concede aos familiares força, coragem e determinação para serem apoio importante nesses momentos de dificuldade. Que a Tua graça renove a esperança e o amor na vida de cada um. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.